E aí, gente, tudo bem? Espero que a semana de vocês tenha sido muito boa. Essa é a Poliana Brito, para quem não conhece, minha esposa. Eu sou o Vitor de Jesus e hoje a gente vai linkar 2 anos que ficaram aí nessa lacuna de um vídeo que a gente fez quando a gente chegou em Canberra. A gente fez 4 anos na Austrália e agora a gente já tem 6 anos na Austrália. Então fique aí e acompanhe esse bate-papo. Vamos aqui gravar um vídeo falando desses 6 anos que a gente está aqui na Austrália. Quem não viu o vídeo de 4 anos, volta aí no card, que a gente explicou todo o passo a passo, como a gente chegou aqui, o porquê que a gente veio para cá. E agora a gente vai comentar essa lacuna de 2 anos e comparar o pensamento que a gente tinha na época com o pensamento que a gente tem hoje. Então mudou bastante coisa aí. Quem acompanha o canal sabe que a gente teve um filho, e foi a maior mudança que a gente teve até então. E qual a expectativa e a realidade que a gente tem no nosso dia a dia ou nossos objetivos na atualidade. Bom, quando a gente completou 4 anos e gravamos o vídeo, a gente estava já em Canberra, né? A Poli trabalhava ainda na Lynch, eu já trabalhava no atual emprego, e aconteceu que de lá para cá, para mim não mudou nada, para a Poli ela mudou de trabalho e conseguiu um sponsor, né? E esse sponsor permitiu que a gente continuasse aqui na Austrália, com permissão de trabalho agora. Porém, esse visto não foi fácil da gente conseguir, né? A gente teve, também para quem acompanha no canal, a gente comentou aí sobre os problemas que a gente teve com a nossa advogada, o que acabou atrapalhando bastante no processo, que foi doloroso, que fez a gente pensar bastante nesse meio tempo, né? Pós-Covid, que já tinha sido difícil, veio esse turbilhão de coisas aí, que fez com que a gente pensasse em várias outras coisas na nossa vida, tanto com religião, como filosofia, como autossuficiência também, né? Que é um tema, não sei se é atual, mas que a gente vem estudando bastante e que vem fazendo com que a gente mude um pouco a nossa visão das coisas. E aí, gente, quando a gente gravou o vídeo de 4 anos, a nossa expectativa para os próximos 2 anos, né, que viriam, era que a gente já tivesse aplicado o visto permanente e a gente ia aguardar, porque naquela época a gente já tinha os critérios necessários para aplicar para o PR. A única coisa que estava faltando era trabalhar por 3 meses na regional. Trabalhar e morar. Trabalhar e morar. 3 meses. Só que a legislação mudou, a gente não conseguiu se adequar à nova legislação muito rápido. E aí, quando o visto venceu, quando estava perto de vencer, a gente conseguiu o sponsor. E é o visto que a gente tá hoje, né? E aí, pra quem não acompanhou a saga do sponsor, que demorou muito pra sair, eu vou deixar aqui no box de informações a playlist com os vídeos direitinho pra vocês poderem entender a história, porque eu não vou me alongar aqui. Mas nesses 2 anos, né, a gente já esperava pelo menos ter aplicado o visto permanente, né? Estar aguardando ou coisa do tipo. E a realidade foi totalmente diferente, foi totalmente frustrada, eu acho. Porque a gente não conseguiu aplicar o PR, a gente teve a sorte de conseguir o sponsor, mas esse sponsor também deu muita dor de cabeça. E nesses 2 anos a gente sabia que poderia vir uma gravidez, afinal a gente não estava prevenindo. Mas como não tinha acontecido ainda, a gente não achou que fosse acontecer tão cedo, né? Então a chegada do Carlos, ela muda um pouco a nossa perspectiva das coisas, muda um pouco os nossos objetivos, porque afinal agora a gente não pode ficar esperando o PR a vida toda. A gente tem que começar a organizar e estruturar a nossa vida, porque a gente não pode ver como nômade, mudando de cidade, mudando de endereço toda hora. A gente precisa ter o nosso cantinho para poder fazer de um lar, né? Fazer desse cantinho o nosso lar e poder acompanhar o Carlos e fazer com que ele cresça num lar estruturado, não
uma mudança de país, mudança de coisa, toda hora, né? Uma instabilidade. Essa aqui é a Como verdade. dizem, time ticking. O tempo tá passando, então assim, a gente tem uma ideia agora um pouco diferente do que a gente tinha de 2 anos atrás, e acho que é isso que a gente quer falar um pouquinho agora nesse vídeo. Basicamente, a média aí vai de 5 a 10 anos para você conseguir a residência aqui na Austrália. Tem gente que consegue antes, são os casos mais raros, né? Pessoas mais bem preparadas, que estão acima da média. O que já vieram com um objetivo já muito bem traçado, né? Bem desenhado. Tem gente que consegue já vir com a residência, né? Então, mas são casos muito excepcionais. E tem gente que demora mais de 10 anos, né? Então o que a gente vem falando desde quando a gente começou a gravar os vídeos é isso. Você tem que ter um plano, você tem que vir com um plano, né? Vir com vontade e com um plano, senão você vai ficar batendo cabeça aí e... Você vê, a gente já tinha um plano e tá batendo cabeça por conta das mudanças da legislação, imagina quem não tem. Exatamente. Até você se achar aqui, você vai perder muito tempo, então já vem com o plano. E a realidade que bateu na nossa porta foi a vinda do Carlinhos, do nosso primeiro filho. Tem o segundo filho já? Deus me livre, mas quem me dera. Não, calma aí. Que pra calma gente, aí, Deus. não que foi uma surpresa, mas acabou sendo por conta do que das informações que a gente tinha dos médicos, né? Que dificilmente a gente teria filhos e tudo mais. Uhum. Então acabou vindo. Não tem boa hora, não tem má hora, é um presente de Deus e a gente vai fazer de tudo para criar ele da melhor maneira possível. Então nessa realidade que surgiu, nova realidade que surgiu, a balança, né, vai pendendo. Eu já tinha falado em outro vídeo que as coisas são uma balança. Enquanto aqui tá bem, você mantém. Enquanto começa, né, o outro lado começa a balancear. O que é esse outro lado? Poxa, a gente tá num país que não é o nosso, a gente tá do outro lado do mundo. A minha mãe veio nos visitar aí mês passado, foi muito legal. Mas depois de 6 anos, a minha cunhada com o meu cunhado vieram também, mas só. E quando eles vão ir de novo? É difícil. É difícil, é muito caro e é muito longe. Então eu acho que a minha mãe nunca mais vem pra cá, a não ser que tenha outro filho. Mas enfim, é a distância, é a diferença de cultura, a comida pra mim é bem complicado, porque eu sou gordo. E acho que também o Carlinhos crescer num ambiente que, tipo, ele só vai ter amigos, ele não vai ter tios, não vai ter primos perto, assim. E a gente, com ele na creche agora, a gente tá percebendo já essa mudança, essa diferença cultural, o jeito que eles alimentam as crianças, o jeito que eles educam as crianças é totalmente diferente do que a gente pensa que é bacana. Então isso tudo vai pesando, né? Não é que é errado. Sim, fique claro é só isso, diferente pra gente. E como eu disse anteriormente, a gente tá estudando algumas outras coisas pra, como diz o João da Família X, que é um outro canal que a gente acompanha, cuide dos seus. Né? Então, para cuidar dos seus, tem uma transformação que tem que acontecer na cabeça dos pais, na atitude dos pais, e isso tem que ser passado pro filho. E a gente acredita fielmente que só assim o mundo vai ser um mundo melhor. Sim. Né? Você criar o seu filho próximo, ensinando valores para ele, acima de tudo, né? E fugir um pouco desse mundo que hoje se tornou aí, meio supérfluo, enfim, mais ou menos isso. Então a balança tá ficando ali, entendeu? A gente tá meio que trocando 6 por meia dúzia, embora, é lógico, a Austrália é um país de primeiro mundo, é um país com muita estrutura, é um país muito bonito, não tem o que falar disso. Porém, a dificuldade para a gente conseguir ficar aqui tá fazendo essa balança pesar contra, né? Então é um processo muito difícil e muito custoso também, né? A gente está perdendo muito tempo. Exato. Aqui o sistema educacional é um pouco diferente, né? É muito bom, né? Eu não tenho do que reclamar de como que o Carlinhos está sendo tratado na creche, é maravilhoso. Mas tá ficando meio sem sentido, porque eu tô trabalhando para pagar creche para uma outra mulher cuidar do meu filho. E eu tô trabalhando
e não tá sobrando dinheiro para que eu possa proporcionar coisas a mais para minha família, né? Então, esse é outro peso negativo. É um peso negativo. Então, assim, eu tô trabalhando muito, né? A mesma carga horária de sempre. Eu não reduzi a minha jornada de trabalho, então eu tô trabalhando muito para pagar a creche e passar o dia inteiro longe do meu filho. Eu passo 8 horas longe do meu filho. E por que tem que ser assim? Porque o visto está atrelado ao trabalho dela. Ao meu trabalho. Então, se ela não trabalhar, a gente não anda com esse tempo que a gente precisa para poder aplicar o visto. Exatamente. E então isso está sendo muito difícil, sabe, de gerenciar. Você fala, poxa, eu tô aqui trabalhando, pagando conta, só que não fecha, a conta não fecha, porque se eu estivesse trabalhando, fazendo muito dinheiro, fazendo uma grana que fala assim, puta, compensa, eu tô ralando, tô longe do meu filho, mas puta, no final do mês a gente tá guardando uma puta grana e vai resolver um problema, ou a gente tá juntando uma grana pra comprar uma casa, é uma coisa. Agora, no momento, com o salário que eu tenho, com o contrato que eu tenho, com o visto que eu tenho, hoje essa conta não fecha, então eu tô trabalhando, tô ficando longe do meu filho. Meu filho vive doente. Hoje mesmo a gente recebeu uma mensagem que uma criança bateu com uma madeira na cabeça dele, e toda semana acontece isso, de machucarem ele, o que é absolutamente normal, né? Um monte de criança junto ali. Mas ele não precisaria estar passando por isso se ele estivesse comigo em casa, né? Então essa é uma realidade que agora que eu estou vivendo, ela tá sendo bem difícil para nós, né? Que a gente quer mudar isso. Né? E a gente gostaria de mudar isso para eu poder acompanhar o Carlos de perto, poder acompanhar a educação dele um pouco mais de perto, mas se eu estiver trabalhando eu não vou conseguir fazer. E se eu não consigo fazer, outra pessoa tá fazendo no meu lugar, né? Então é um pouco complicado isso. E fora que a gente já comentou, eu não tenho nenhuma referência aqui de cultura para o meu filho. Eu tive que comprar livros em português para já montar uma mini biblioteca para ele, para a gente poder tentar introduzir a língua portuguesa para ele. Mas assim, ele não vai ter contato nenhum com a nossa cultura. Então eu vou ter muito trabalho para fazer com que ele tenha essa interação com a nossa cultura, que ele saiba conversar com os avós, porque os meus pais e a mãe do Vitor, eles não falam inglês. Então, assim, eu vou ter muito trabalho para gerenciar essa parte cultural, essa parte educacional dele, para que ele tenha ciência de onde ele veio, né, da raiz dele, de onde ele nasceu, o berço, né, da família. E fora isso, as pessoas aqui, elas são muito frias, então assim, a gente não consegue... É estranho, você não consegue criar laços de amizade, não consegue criar laços que sejam assim, bacanas de você querer visitar as pessoas, das pessoas virem na sua casa, é um negócio muito frio. E isso hoje... Não é que assim também, é da nossa cultura, né? Sim. Pra eles é normal essa frieza, talvez é um respeito além da conta que eles têm, que o brasileiro já não tem, já chega cumprimentando, já chega, né? Sim. Chega chegando, como fala. E isso não fazia diferença pra mim antes. Pouco me importava, mas agora com o Carlos, eu sinto que isso tá pesando um pouco, sabe? Quando a avó dele tava aqui com a tia, parece que o coração tava preenchido, assim, sabe? Parecia que eu tinha deixado ele num ambiente que era familiar. E agora quando eu deixo ele na creche, é como se eu estivesse entregando meu filho para um estranho. E realmente eu estou entregando. Mas é um negócio que não orna, não sei explicar, gente. É muito difícil explicar. Então, assim, essa realidade hoje, né, com relação ao Carlos, também tá pesando muito, né? Fora essa dificuldade emocional, tem a parte financeira, né, de custos. Como a Poliana já falou, o custo para você manter a criança, um estranho sendo cuidado ali, é o mesmo que você ganha por dia praticamente. É bem caro. Sim. Assim, se a gente tivesse a residência, né, se você tem a residência aqui, o governo custeia até metade desse valor. Em alguns casos até 90%, mas normalmente é metade desse valor. Então, ok. Mas no nosso caso, né, no caso de imigrante que não é residente, cara, você tem que pagar 100%. E não tem quem te ajude, entendeu? Exato. Assim é com tudo, né? Assim é com médico, assim é com dentista,
E a gente vai ter que ter essa assistência com ele. Exato. Com a gente dá um jeito, mas com ele a gente vai ter que ter. Então são custos que virão que a gente não está preparado para ter, não está no nosso orçamento, né? Na verdade, antes e ainda não está hoje, né? E aí, com esse negócio dos vistos, né? Toda vez que você vai aplicar um visto, para quem já sabe da história toda, você gasta um dinheiro considerável, porque agora é eu, ela e agora o Carlinhos também. Então, sim, é em triplo. Então não é fácil, né, a balança, por isso que eu falei que a balança vai pesando. Mas não estamos desistindo, não é nada disso. A gente segue no caminho, firme e forte, mas já atento, né, com exclamação ali na cabeça. A gente tá com um alerta ligado. É isso aí. Uma outra coisa que a gente gostaria de comentar nesse vídeo é que a Austrália mudou muito nesses últimos 2 anos. Eu lembro que quando a gente gravou o vídeo se mudando para Canberra, a gente estava bem animado. A gente contou para vocês, inclusive, como que foi, quais foram as principais diferenças, né, de mudando de Sydney aqui para Canberra. E a gente comentou num dos vídeos, que inclusive eu vou deixar aqui no box de informações para vocês. Mas a gente comentou nesse vídeo que os preços eram mais baixos, que a qualidade de vida aparentemente era melhor, o mercado era mais barato e a realidade mudou, né? Então agora eu diria que Canberra, se não tiver com o mesmo preço, tá até mais cara do que Sydney, né? Os preços estão muito altos, os aluguéis estão assim realmente absurdos. Os preços, né, aqui na Austrália em geral estão muito altos, né? O mercado tá caro, a gasolina tá muito cara. O que mais tá mais caro? Acho que tudo no geral. Tudo, né? E não é um pouco mais caro, assim, aumentou muito. Para vocês terem uma ideia, uma bandeja de salmão que a gente pagava $13 há 2 anos atrás, hoje já tá $21. Então não foi uma coisa que tava 13 e foi para 15, né? Foi tipo, aumentou muito. Então, e os nossos salários não estão sendo ajustados de acordo com essa inflação e esse aumento de preço, né? Então isso também está pesando bastante, porque o nosso poder de compra está menor aqui. Quando o Covid deu uma trégua aí, aconteceu que houve a primeira recessão em 30 anos aqui, né? E teve uma troca de governo também. A gente sabe muito pouco ainda de política aqui. O pouco que a gente sabe não está nos agradando, mas essa troca não sei se tem a ver ou não com esse aumento dos preços em geral. E isso vai impactando, né? Aluguel caro, você comer tá mais caro, serviços mais caro, e aí você tá com um salário que não tá acompanhando, e não é só no nosso caso, é no geral. Começa a ficar, a população, o poder de compra diminui. E ainda no nosso caso, como nós não somos residentes e não temos auxílio do governo, então esse é um processo meio que natural do país, né, desses benefícios que o governo dá para os australianos, a gente não tem isso. Então para a gente fica um pouco mais difícil, né? Por exemplo, vamos comprar uma casa, a gente não consegue, a gente não tem crédito nos bancos, eles não nos dão financiamento. A gente não é nada aqui, entendeu? Então fica complicado de você crescer não sendo residente. Sim, e isso foi uma coisa que decepcionou também, porque eles estavam prometendo ajudar os imigrantes que passaram pela fase do Covid, né? Eles estavam falando, poxa, o pessoal trabalhou, ajudou a manter a economia da Austrália funcionando e vamos ajudar esses imigrantes, e a gente não recebeu nenhum auxílio, muito pelo contrário, né? As coisas tão difíceis quanto. E teve aquele auxílio do... Não tô falando auxílio financeiro, era auxílio no sentido de facilitar a residência para essas pessoas que estavam aqui contribuindo com a Austrália no momento da pandemia. Mas isso não aconteceu. Então, mas isso é outra coisa, né, que a gente já conversou. Eu acho que é um business, pro país é um business, não tô falando que é errado isso. Mas é um negócio, o turismo e imigrantes vindo para cá tentar a residência é um negócio para eles, né? Eles injetam muito dinheiro no país dessa forma. Então não tem um porquê facilitar.
Eita. E tem o pólen também. Muito pólen nessa época do ano. Outra coisa que tem nos preocupado bastante é um aumento da violência aqui na Austrália. Teve um caso bem recente, acho que foi na semana passada, de um cara que esfaqueou uma moça no estacionamento do shopping. E o shopping é do lado de casa, a gente vai todo final de semana lá fazer compras. E a gente saiu do Brasil por causa disso. Um dos motivos, né, era a gente fugir um pouco dessa violência exacerbada que tinha, essa sensação de insegurança o tempo todo. E isso, de um tempo pra cá, tem aumentado também bastante na Austrália. Então, tá tendo muito movimento de pessoas intolerantes, de pessoas que do nada começam a socar umas às outras, as pessoas do nada chegam e esfaqueiam umas às outras, então assim, tá ficando um negócio muito estranho. E isso tá gerando um pouco de preocupação, e agora, obviamente, a nossa maior preocupação é o Carlos, né? A gente quer que ele cresça num lugar que seja seguro. Eu quero poder andar com meu filho e não vir um louco e fazer alguma coisa contra nós, né? Então isso não era uma preocupação há 2 anos atrás e agora ela tá virando um alerta pra nós. Uma coisa que tá acontecendo bastante na Austrália, lógico, aqui, como no Brasil, é um país praticamente de imigrantes, né? Então essa imigração em massa acaba mudando o ambiente e tem outras coisas relacionadas, né? Do fanatismo e outras coisas que acabam atrapalhando, né? Tem uma história aqui, a gente não tá querendo assustar ninguém, né? Esse é o objetivo. Eu tô falando, a gente tá comentando o que mudou, né? Nesses 2 anos aí que ficou esse gap. Mas enfim, o filho do meu chefe voltou da Itália. Ele tava conversando com ele ontem. Ele me contou uma história assim que demorou pra cair a ficha. Ele tem uma companheira, né? E ela tem uma amiga que num encontro desses aplicativos aí marcou com um rapaz de jantar, e nessa janta o cara drogou ela e ela acordou dentro de uma banheira com gelo num hotel. E se fosse só isso, tudo bem, mas ela reparou que tinha um corte, eles roubaram o rim dela. E tipo, aí você... Como assim, cara? Aqui na Austrália, em Sydney. Então, tem maldade aqui, a gente tá começando a ver com frequência, entendeu? Coisa que a gente não via antes. E isso vai fazendo a balança ficar mais pesada. Então, não tô falando que isso vai acontecer com alguém, não é isso, mas o que a gente tá falando é que as coisas ruins estão chegando aqui com mais frequência. Sim. E isso pesa pro lado negativo. Exato. Então, gente, mas não vamos falar só de coisas negativas. A gente também quer falar do que vem pra frente aí. Estamos com o mesmo objetivo de continuar aqui na Austrália, de conseguir a residência, porém já com uma ressalva. A gente deu esse último tiro, né? Uhum. E vamos seguir nesse objetivo, só que vai ser o nosso limite. A gente não quer mais jogar esse jogo se as regras mudarem. E pra gente é melhor ir pra um outro local onde a gente se sinta seguro e realizar os nossos objetivos e planos que a gente já tem de longa data discutindo, e pode acontecer ele tanto na Austrália, quanto na Europa, quanto no Brasil. Exato. Agora não é só a balança da segurança em si, né? Mas tem o nosso desejo de construir um campo para nós, de cuidar do Carlos, de fazer ele crescer num ambiente estável, sem a gente ter a preocupação de tipo, será que amanhã a gente vai ter que voltar para o Brasil? Não. Então esse é o tipo de coisa que a gente não quer passar por muito mais tempo. Então a gente está disposto ainda a lutar por mais um tempo, como o Vitor falou, e vamos aguardar. A gente está esperando agora sair as novas regras, porque eles definiram que as regras vão mudar, mas ainda não especificaram, ainda não deram os detalhes para nós, então a gente está aguardando essas informações. Nesse meio tempo eu vou ter que repetir o exame de inglês, que já venceu, vou ter que fazer o Skill Assessment de novo. E conforme essas coisas forem acontecendo e a gente já souber mais ou menos
como vai andar a nossa carruagem, a gente volta aqui pra dar um update pra vocês, tá? Mas basicamente é isso. Continuamos firmes e fortes. Firmes e fortes. Com o nosso sonho de pegar as Temos permissão para ficar aqui na Terra dos Cangurus até 2027. 2026, eu acho. 2026, verdade. Eu faltei na hora de matemática. Isso se a Poli não for mandada embora, né? Quebrar tudo lá e der ruim. Mas enfim, esse é o nosso deadline. Se caso precisar ficar mais por conta de mudança de regras e tal, a gente tentou, a gente jogou o jogo, mas não conseguimos vencê-lo. Exato. O que será, só Deus sabe e o futuro nos dirá. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente sempre é o mais transparente possível. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se inscreva no canal, ative o sininho e chama a mãe, chama o pai, é assim que funcionam as coisas. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, @nossoflix, no Facebook e no Instagram. Fique com Deus, um beijo, a gente se vê na semana que vem. Isso aí, pra cima com responsabilidade e respeito. Tchau, gente. Até a próxima semana. Tchau.